Olá, contadores! Devido à repercussão do vídeo anterior, a gente está gravando agora esse vídeo sobre um processo eletrônico feito via ECAC, né? Só recapitulando, o vídeo anterior que a gente publicou no nosso canal foi fazendo uma alteração, que teoricamente é uma alteração simples de contador via DBE. Só que automaticamente que a gente faz essa alteração, por ser uma alteração simples, que não vai afetar, digamos, a questão cadastral na Receita, ela não precisa de um processo eletrônico para que seja feito dessa forma. Só que algumas alterações, elas necessitam dessa questão do processo eletrônico. E uma delas é a que a gente vai fazer agora, que é uma alteração de presidente de associação. Esse processo de alterar o presidente da associação, que é muito comum, porque normalmente uma associação ela tem um período para que seja modificado o seu conselho e a sua presidência. Então, automaticamente que é feita essa mudança, tem que ser atualizado na Receita, porque tem que ser feito o procedimento de certificação digital e o certificado digital só vai conseguir fazer com o presidente já alterado na Receita. Tá certo? Então a gente vai fazer esse processo aqui, passo a passo, para vocês verem como é que a gente utiliza essa questão da ferramenta do ECAC e como é que a gente vai protocolar esse processo de forma correta, porque existem alguns detalhes que é importante a gente frisar para que a gente possa protocolar e não ter nenhum tipo de erro nesse processo, tá bom? Então vamos lá, acompanhando aqui, eu já entrei na tela do ECAC aqui da empresa, né? E agora eu vou vir aqui em legislação e processos digitais. Vai aqui abrir o e-processo e aqui a gente tem alguns menus, né? A gente tem aqui essa questão dos meus processos, que é aqui onde você consulta os processos que você protocolou e você consegue baixar os documentos, verificar quais são os status, já foi julgado ou não, enfim. Mas o que a gente vai utilizar aqui é esse solicitar serviço via processo digital. Então, vou clicar aqui. Ele vai dar uma mensagem aqui. Vou fechar. E aí a gente vai ter que escolher algumas funções aqui. Primeiro é a área de concentração de serviço. Quando você abrir aqui, vai ter algumas opções, né? Assuntos aduaneiros, auditores fiscais, certidões atestadas, comércio exterior. Então, aqui meio que você vai por uma questão de eliminação, porque o que você está protocolando não é nada referente a essas questões de simples e-mail, regularização de impostos, enfim. Mas o que você está fazendo é uma alteração de cadastro. Então, eu vou selecionar aqui a opção cadastro. Na parte de serviço, ele vai também dar algumas opções. A gente está vendo aqui que bebida alcoólica, cigarro, CNO, CNPJ, imóvel rural. Então, por uma questão também, até mesmo de eliminação, a gente vai aqui entrar em CNPJ, escrever, atualizar ou baixar cadastro de pessoa jurídica. Vejam que o processo ele mudou, né? Eu acredito que tenha sido uma mudança boa, porque teoricamente muitos processos eles estavam sendo indeferidos. Por quê? Por causa dessa questão do código da DBE. Esse código da DBE ele não era solicitado antes, nessa primeira tela, né? Ele era solicitado na hora que você fosse inserir a DBE. E aí você tem que colocar no campo do assunto da DBE essa numeração desse código de controle. E a maioria das pessoas não colocavam, simplesmente colocavam o nome DBE, não colocava esse código de controle, e aí a Receita indeferia o pedido e você tinha novamente que dar entrada para colocar essa descrição. Então aqui ele já está solicitando a descrição de cara, para que você não esqueça na hora de protocolar o documento, você já não coloque. Então aqui já tem essa solicitação do código de controle. E aí, para quem não sabe onde é que é essa questão do código de controle, se você clica aqui, ó, ele vai dizer, ó, informe o código de controle no formato UF, né, numeração, traço, CNPJ, que consta no quadro 2
do protocolo de transmissão do CNPJ ou documento básico de entrada. Quando não for possível apresentar um protocolo de transmissão ou DBE, deve-se escrever sem DBE neste campo e em seguida juntar a petição. Então, resumindo, se for um processo que apareça esse código, essa solicitação de código e não tenha DBE, aí você vai colocar aqui sem DBE. Agora, nesse processo da gente, a gente fez uma DBE, né, que já foi a DBE de alteração desse presidente, e automaticamente a gente vai colocar. Então, para quem não sabe, né, ele está explicando aqui que é no quadro 2, eu vou aqui abrir a minha DBE. Você está vendo aqui, ó, que tem a questão do quadro 2, né, que é esse aqui. E aqui tem aqui, ó, bem pequenininho aqui, tem o meu número de controle, que é justamente esse número de controle, né, que é o RN-CNPJ. Então, esse é meu número de controle que eu vou colocar lá, tá certo? Então, já vou colocar aqui. E vou colocar aqui uma numeração, um número, né? Beleza. Já fiz aqui essa minha primeira parte aqui, né? Você vê que está de acordo com com o modelo que ele diz, né? A gente já colocou esse código e agora a gente vai passar para a próxima etapa, né? Aqui ele dá algumas informações importantes. Por exemplo, nessa descrição ele diz que visa o controle e tramitação de documentos vinculados, tal, que na verdade nada mais é que é só explicando a questão do processo digital em si. Aqui há algumas informações necessárias, mas a gente vai prosseguir para adiantar essa questão do vídeo, tá bom? Então, eu vou clicar aqui em solicitar serviço, e aí ele vai dizer o seguinte, ó, o processo digital foi cadastrado com sucesso e já pode ser consultado na tela de consulta tal, na opção meus processos. Então, esse aqui é a minha numeração de processo. Eu, já de cara, gosto de copiar esse código e gosto de colar aqui na minha pasta de processo, do processo em si, porque pelo menos eu já tenho minha questão arquivada aqui. Beleza. Aí ele pergunta, deseja solicitar juntar a documento a fim de requerer o serviço prestado? A primeira solicitação deve ser realizada em até 3 dias úteis, ou seja, você pode simplesmente abrir essa tela de processo e depois vir e anexar os documentos. Isso aí é possível você fazer. Porém, você tem 3 dias úteis para fazer isso. Porque a partir desse prazo, a Receita vai lá e o teu processo que você abriu, ela vai lá e arquiva. E aí você não tem como fazer, você tem que fazer novamente. Então, a ideia é justamente essa. Você tem esse prazo para você poder juntar os documentos. Fora isso, ela vai ser arquivada, tá bom? Ele ainda fala aqui que através do aplicativo e processo, você também pode consultar as informações e acompanhar o andamento dos processos. Beleza. Então, vamos lá. Vou clicar em sim, eu vou querer juntar esses documentos. E aí você vê que ele já abre a tela de rascunho da solicitação de juntada. Você vê que aqui tem a questão já, o primeiro documento, que é o termo de solicitação de juntada, que nada mais é do que foi aquele primeiro preenchimento que a gente fez. Então, ele já entra como um documento aqui protocolado por nós, né? Outros detalhes aqui é a questão dos formatos e tamanho dos arquivos, né? Que ele já discrimina aqui. E aí agora eu vou começar a adicionar meus documentos, certo? Basicamente, os documentos que a gente vai anexar para essa questão de mudança de presidente é a documentação do cartório, que é a certidão de registro. Fora isso, tem a questão do documento de identificação e a própria DBE que a gente precisa anexar também, tá bom? Então, eu vou clicar aqui, adicionar documento. E aí, nessa questão do documento, é importante que a gente comece a fazer as pesquisas, né? Então, eu vou clicar aqui nessa abinha,
só para voltar aqui para vocês verem onde eu fiz. Eu cliquei aqui em pesquisar, né? E vai abrir esse submenu aqui. Então, eu vou selecionar aqui a parte de documentos comprobatórios. E aqui ele já marca para mim aqui outros. Como aqui não tem nenhum documento, teoricamente, que especifica a questão de ata de posse, né, o registro de ata de posse, então eu vou deixar outros e vou confirmar. Aí, a partir desse momento, eu posso já escrever qual é o título desse documento. E aí, um detalhe importantíssimo, né? No nome do documento aqui, vocês estão vendo que tem essa questão de acentos, C cedilha, acento aqui também. Se eu for anexar o documento dessa forma, né, ele vai dizer que o documento possui caracteres inválidos e não vai deixar eu anexar esse documento. Então, já de cara, eu vou excluir esses caracteres especiais, que eles consideram caracteres especiais, e deixar aqui só essa questão dessa descrição sem nenhum tipo de acento, sem nenhum tipo de cedilha, beleza? Da mesma forma aqui, vou vir e vou colocar que aqui se trata de uma ata de eleição. Ata de eleição. E certidão de registro. Beleza. Coloquei aqui sem acento, sem caracteres especiais, nada. Vou clicar aqui em selecionar e aí ele vai me direcionar para a pasta, né? Eu vou clicar aqui e vou anexar. E aí ele diz o seguinte: o nome do arquivo excede o tamanho permitido, que é de 56 caracteres. Renomeie o arquivo e tente novamente. Show de bola. O que é que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui e vai colocar aqui, só eliminar um pouco dessa descrição para que ele possa aceitar. Bom, vou de novo aqui fazer a tentativa. E pronto, agora ele conseguiu anexar, né? E aí é mais uma questão que a gente conhece, é quando a descrição está muito grande, ele faz esse bloqueio, tá bom? Beleza, fiz isso, já anexei a minha certidão e a minha certidão e a minha meu certificado de registro. E aí lembrando, só para entender, isso aqui que a gente está anexando é um documento que é disponibilizado pelo próprio cartório após o registro, né? Porque nesse modelo agora eletrônico, o cartório ele disponibiliza esse tipo de certificado aqui, ó, já com toda a documentação anexada. Então, já facilita muito nessa questão dos arquivos, porque ele já vem tudo compactado aqui junto. Então, a gente não tem tanto trabalho, tá certo? Para sair juntando documento, enfim. Então, esse já é um arquivo que veio diretamente do cartório. Beleza. Anexei aqui, vou clicar em salvar. E aí eu já tenho o meu primeiro documento anexado, né? Pronto. Ele faz uma análise aqui, né, pelo antivírus aqui, como eles falam, e aí a gente consegue já de cara já começar a anexar o outro documento, né? Já viu que já foi processado, e vou começar aqui a anexar o meu próximo documento. E aqui eu vou na mesma solicitação. Vou clicar aqui em essa parte,
Eu vou clicar aqui em documentos de identificação. Feito isso, eu vou confirmar. E aqui eu vou colocar qual é o meu documento de identificação. No caso, é a CNH do novo presidente. Vou clicar aqui em selecionar. Ok. E vou salvar esse documento. Ele vai aqui ser analisado pelo antivírus. Enquanto isso, já vou clicando aqui para anexar o próximo. Então, vou anexar aqui o próximo documento, que agora vai ser a DBE. Eu acredito que pelo fato de eles terem feito essa modificação de telas lá no início, a DBE ela não seja mais, digamos, requerida, porque teoricamente a DBE ela passou por alguns processos de mudança, né? Como vocês já devem ter percebido, a DBE, depois da Lei de Liberdade Econômica, a DBE ela passou a ser mais uma questão cadastral, né? Do que propriamente um documento que seja, vamos dizer, passado em cartório ou especificado. Então, por exemplo, nos processos que são na junta comercial, a DBE ela não é mais apresentada, ela não necessita mais de assinatura de sócio, ela simplesmente é um documento que automaticamente, que for deferido o processo na junta, vai ser feita a alteração e vai ficar lá como deferida. Mas você não precisa mais apresentar essa DBE no processo. De toda forma, para não incorrer em erro, eu vou anexar essa DBE que eu já tenho aqui, para não, digamos, se for necessário, não ser barrado por isso, né? Aquela questão do pecar pelo excesso e não pela falta. Então, eu vou clicar aqui em documentos diversos, vou confirmar, e aqui eu vou colocar a DBE, e aí no modelo de controle, né, no modelo anterior que a gente fazia dessa forma, colocava DBE, número de controle, pronto, aqui já coloquei a numeração, e vou anexar também essa DBE aqui, certo? Lembrando que, como eu falei, eu não tenho o pleno conhecimento de dizer que pode ou não retirar essa questão do DBE. Eu acredito que possa, né? Porque se for seguir a linha de raciocínio da Lei de Liberdade Econômica, essa questão da DBE ela está meio que sendo, digamos, extinta. Mas, de toda forma, eu vou entrar na questão do chat da Receita para depois, vamos dizer, confirmar essa informação. E aí eu já coloco na descrição do vídeo assim que receber essa informação, tá ok? Então, vou clicar aqui em salvar. E aqui eu já tenho meu documento aqui, minha DBE, que ela vai ser analisada aqui pelo antivírus. E assim que ela ficar ok, ela já vai me disponibilizar o ícone para eu enviar a solicitação. Você viu que está tudo ok aqui, os documentos, processado, agora eu posso enviar. E aí ele vai dar essa mensagem aqui desse assinador do SERPRO inativo, né? Que na verdade nada mais é do que todas as vezes que você for enviar um processo pela Receita, ele tem esse aplicativo do SERPRO, que é da Receita Federal, para poder, digamos, assinar com certificado esse envio. E aí automaticamente que você não tem, aí você vai baixar esse arquivo. Mas se você já tiver ele na máquina, porque é muito normal, como você não usa direto, ele vai lá e fica meio que inativo. Então eu vou clicar aqui.
Vou clicar aqui. Ó, ele já foi. O procedimento foi realizado com sucesso. Fecha a aba do navegador e continua utilizando. Então, vou fechar. E aqui ele já aparece, ó, que o Serpro está ligado. Por que ele fez isso? Porque, na verdade, o Serpro ele já está instalado na minha máquina. Mas se não tiver instalado na sua máquina, você vai ter que primeiro baixar ele e depois fazer essa solicitação de vamos dizer, ligar o Serpro, né? Então, beleza, já está aqui, ó, ok, ligado e autorizado. Então, eu vou clicar aqui em enviar a solicitação. Ele já veio aqui, ó, no... Pronto. Quando aparecer essa tela aqui de certificado, às vezes é um bug do sistema, você pode cancelar, porque ele vai, de todas as formas, abrir a tela de certificados disponíveis na tua máquina. Então, realmente é só um bug do sistema. Vou clicar aqui no certificado do cliente, vou clicar em selecionar, vou colocar a senha do certificado, ok. E pronto. Assim que você transmite, ele já automaticamente abre aqui o recibo no nosso protocolo. E aqui você já pode ver que tem o protocolo, a data e hora do envio, né? De que se trata. E é isso. Esse é o protocolo. Com ele você vai começar a consultar. Eu vou aqui salvar esse protocolo, né? Para ficar com essa numeração. Beleza. Automaticamente eu vou só voltar aqui, vou fechar essa tela, certo? E vou novamente entrar aqui na parte dos meus processos para ver. Você lembra que a gente foi primeiro nessa tela, né? E nessa aqui a gente faz para consultar nossos processos. Eu vou clicar aqui. E aqui você já vê que ela já aparece aqui, ó, o nosso processo, né? E aqui quando eu clico em mais, ele vai me habilitar algumas funções, como consultar os documentos que eu anexei, né? Se eu clicar aqui, ele vai aparecer. Lógico que os outros documentos que eu anexei não aparecem aqui ainda, porque eles vão passar por uma análise ainda. Então, é normal que eles não apareçam nessa aba aqui. Mas aqui tem a questão de consultar as informações de processo, né? E é isso, né? Aqui não tem muito que a gente verificar, porque realmente ele foi protocolado agora, então ele ainda vai passar por uma análise para poder realmente movimentar o processo aqui dentro. Outra questão importante, digamos que eu esqueci algum documento que eu anexei, ou a Receita ela me solicitou um documento depois que eu anexei o processo. Então, para você anexar outros documentos, você vem aqui, ó, em solicitar juntar de documento, e aí nessa aba aqui você pode ir lá no mesmo processo que a gente fez e anexar o documento que você queira, tá bom? Então, basicamente é isso, né? Eu acho que deu para esclarecer um pouco essa questão do processo na Receita. E qualquer dúvida, vai colocando aí abaixo nos comentários e a gente vai interagindo, tá bom? Abraço!